Fala, minha gente, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal Pitaco Certo. E aqui trazemos as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes desta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, com placar exato e 2 ou 3 opções médias por jogo. Então vamos para o primeiro pitaco do dia. Pelo mundo amistoso internacional, temos a equipe do Catar contra a equipe da Jordânia. A equipe do Catar, que nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. Já a equipe da Jordânia, nos seus últimos 5 jogos, é uma equipe que não vem bem, tem 4 derrotas e um empate. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou casa para vencer, com um possível placar exato de 2-0. Agora pela Copa da Inglaterra, 32avos de final, temos a equipe do Brentford contra a equipe do Wolverhampton. A equipe do Brentford, que nos seus últimos 5 jogos amarga 5 derrotas. Já a equipe do Wolverhampton, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, uma derrota e um empate. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 2,5 gols ou fora com empate e um possível placar exato de 2-1. Ainda pela Copa da Inglaterra, 32avos de final, temos a equipe do Tottenham contra a equipe do Burnley. A equipe do Tottenham, que nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. Já a equipe do Burnley, nos seus últimos 5 jogos tem uma vitória, 3 derrotas e um empate. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou casa para vencer, com um possível placar exato de 2-0. Ainda pela Copa da Inglaterra, 32avos de final, temos a equipe do Fulham contra a equipe do Rotherham. A equipe do Fulham, que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 3 derrotas. Já a equipe do Rotherham, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou casa, com possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso quinto pitaco do dia. Agora pela Série A, 19ª rodada do Campeonato Italiano, temos a equipe do Bolonha contra a equipe do Gênova. A equipe do Bolonha, quinta colocada na competição, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e uma derrota. Já a equipe do Gênova, 12ª colocada do campeonato, nos seus últimos jogos tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E para esse jogo vamos para a opção de menos de 3,5 gols ou casa, com possível placar exato de 1-0. Agora pela Copa da França, 32avos de final, temos a equipe do Metz contra a equipe do Clermont. A equipe do Metz, que nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória e 4 derrotas. Já a equipe do Clermont, que não vem muito bem, tem nos seus últimos 5 jogos 3 derrotas e 2 empates. E para esse jogo vamos para a opção de menos de 3,5 gols ou casa com empate e um possível placar exato de 1-0. Agora pela Superliga da Turquia, 19ª rodada, temos a equipe do Antalyaspor contra a equipe do Alanyaspor. A equipe do Antalyaspor, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota e ocupa a 8ª colocação do campeonato. Já a equipe do Alanyaspor, 12ª colocada no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas um empate. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 2,5 gols ou ambas as equipes marcam, com um possível placar exato de 3-1. Ainda pela Superliga da Turquia, 19ª rodada, temos a equipe do Besiktas contra a equipe do Kasimpasa. A equipe do Besiktas, quinta colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já a equipe do Kasimpasa, nona colocada no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou casa, com possível placar exato de 2-0. Agora pela Liga de Portugal, 16ª rodada, temos a equipe do Sporting contra a equipe do Estoril.
A equipe do Sport, primeira colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. Já a equipe do Estoril, nona colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou casa para vencer, com um possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso 10º e último pitaco do dia, ainda pela Liga de Portugal, 16ª rodada, temos a equipe do Boa Vista contra a equipe do Porto. A equipe do Boa Vista, 13ª colocada do campeonato, tem nos seus últimos 5 jogos 4 derrotas e um empate. Já a equipe do Porto, terceira colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. E para esse jogo vamos para a opção de mais de 1,5 gols ou fora, com possível placar exato de 3-1. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!